Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e o treinamento de hoje, o vídeo de hoje vai ser um treinamento de folhas. Isso mesmo, vocês sempre me pedem mais folhas, mais vídeos de folha, então aqui desenhei diferentes tipos e cores de folhas pra gente treinar juntinho, tá? Lembrando que todas as cores usadas aqui vai ficar na descrição do vídeo junto com o meu curso online de pintura em tecido que eu convido a todos vocês a fazerem, porque está imperdível, tá bom? Eu começo aqui, ó, desenhando uma folhinha bem básica, tá? Que serve para quase tudo. E nessa folha, gente, eu vou usar o verde folha, o verde pistache e um pouquinho do verde grama. Eu começo aqui, ó, baseando no risco do meio, eu faço a metade dela com verde folha, já venho com verde pistache, levo até aqui na pontinha da folha, passo um pouquinho para o outro lado, volto aqui com mais uma pincelada do verde folha, aqui do outro lado, ó, já pego uma pincelada do verde grama e completo essa folhinha. Mais um pouquinho do verde pistache para mim poder unir bem essas cores. Ajeito a tinta no meu pincel, deixo, ó, ela levemente dividida. Passo o pincel para não ficar aquela marcação tão forte, mas notem que ela é bem divididinha no meio. E com apenas essas três cores, já fiz uma folhinha bem básica e muito bonita. Posso pegar o pincel número 2 da 421, um pouquinho do verde folha, vim aqui, ó, fazendo as nervurinhas dela. Mas nem sempre nos meus trabalhos eu faço nervura nas folhas, tá? E com a tinta bem na pontinha do pincel, eu faço uma dobrinha lá na pontinha da folha. E pronto. Vamos para mais uma folha e essa eu vou fazer com a pontinha dela arredondada, ó. Essas folhas, esse modelinho de folha pequena aqui arredondado dá para usar quando a gente pinta rosa do deserto, tá? Fica muito lindo. E aqui eu vou usar, começo com verde grama, levo até lá em cima, na parte redonda ali da ponta dela, e venho aqui, ó, com o verde folha, tá? Completo ela aqui bem, notem que eu deixo a divisãozinha do meio só no pezinho dela. Venho com um pouquinho do verde soft, misturo no meu pratinho com um pinguinho do verde grama, porque aqui, ó, eu preciso fazer a nervurinha dessa folha e ela vai ficar um pouquinho mais clara. Essa nervurinha aqui, ó, eu tô com o pincel número 2 da 421 e para pintar a folha eu usei o número 6, tá? Venho aqui ó, com um pouquinho mais de tinta e faço a nervurinha dessa folha. E olha só, mais uma linda folha usando três cores, tá? Super básico e muito fácil. Vou desenhar mais uma folha, vou desenhar uma folha mais comprida, tipo folha mais para orquídea, esse tipo de flor, tá? E aqui já vou usar umas cores um pouquinho mais forte. Venho com verde pinheiro, passo aqui só no meio, tá? Algumas folhas de orquídea, gente, não tem aquela nervura, né? Mas tem aquela marcação no meio um pouquinho mais forte, é mais profunda. Então, eu escureço aqui com verde oliva, venho contornando ela toda com verde seco, tá? Faço a junção bem certinho aqui com verde oliva, faço a voltinha aqui da ponta da folha, tá? Bem certinho. Volto novamente com verde oliva para dar profundidade, para dar uma profundidade maior aqui no meio da folha. E pronto, eu posso deixar ela assim ou dar uma claridade aqui bem no meio entre o verde seco e o verde oliva, tá? Não levo esse verde soft lá no meu risco, não. Eu vou passar bem no meio da folha para dar intenção de volume, ó. E quanto mais eu passo, no lugar que eu mais passar o verde soft, ela vai dar mais volume, tá? Fica muito bonita essa folha. Ela pode ser pintada de outras cores também, tá? Já temos três folhas, eu ainda vou fazer mais uma folha para vocês. Vou fazer um pouquinho maior, tá? Para frutas como caju, amora. Dá para usar em várias frutas, tá bom? Então, olha só, eu venho. No meu pratinho, eu faço uma misturinha do verde musgo com verde oliva.
Eu gosto bastante dessa mistura de cor, porque fica um verde bem bonito, tá? Eu coloco uma pinceladinha de cada, porções iguais, tá bom? Faço uma misturinha, venho, ó, na nervura, onde seria a nervura do meio, passo um risco e vou fazendo as outras nervuras nas laterais, desenhando o esqueleto, da folha, tá? Olha só. Passo a tinta, passo bem forte e venho, ó, com pinceladas, dando um esfumado nela, tá? Dos dois lados, tá? Deixo ela dessa maneira. Agora eu venho, ó, com a misturinha do verde folha com o verde pistache e vou preencher toda essa folha. Notem, gente, que onde que eu passei a mistura do verde musgo com o verde oliva, que fica um verde bem mais escuro, esse tom de verde mais claro não vai pegar bem, tá? Já vai mostrar, ó. E é exatamente isso que eu quero, tá? Lembrando que todas essas cores que eu estou usando aqui nas folhas vai ficar na descrição do vídeo, tá? Junto com o link do meu curso online de pintura em tecido, para quem quer se aperfeiçoar na pintura em tecido, tá? E o curso é bem variado, está imperdível, então eu convido a todos vocês a fazerem o curso juntinho comigo. Olha só, gente, pego novamente a mesma mistura de verde oliva com verde musgo e refaço aqui, ó, onde eu tinha feito em primeiro, tá? Bem certinho, e com um pouquinho do verde oliva e o verde musgo, eu vou movimentando, fazendo um contorninho nessa folha, dando uma leve mexidinha na mão, dando a intenção de como se fosse aqueles picozinhos que algumas folhas têm, tá? Faço uma misturinha do verde pistache com o verde soft e no meio, entre a nervura do meio e a beirada da folha, ó, vou passando essa misturinha para dar volume nessa folha, tá? Bem certinho, ó. Vou passando em todos os lugares. Ao meio, eu ainda posso vir com a pinceladinha, ó, deixando um pouquinho mais claro. Faço a nervura do meio e em cada lugar desse que eu deixei mais escuro, eu faço uma nervurinha mais clara, tá? Deixo, ó, posso ressaltar um pouquinho mais essa claridade do meio para dar mais volume na folha. E pronto, gente, olha que folha linda que essa fica, esse modelo de folha fica, eu gosto bastante dela. E ainda vamos, ó, para mais uma folha, tá? Aqui eu vou fazer uma folha que eu gosto muito e uso bastante também em arranjos de rosa, tá? Eu venho, ó, com sépia e o verde oliva. Posso passar o sépia e depois o verde oliva ou fazer uma misturinha dos dois, tanto faz, tá? Depois eu venho com o verde grama, levo até lá na ponta e desço um pouquinho pro outro lado, tá? Notem que eu tenho como base ali de divisão o risco no meio da folha, tá, gente? E completo a folha aqui, ó, com verde pistache, tá? E olha só que bacana que fica. Essa folha eu posso deixar ela assim, ou eu posso misturar o verde pistache com um pouquinho do verde soft e fazer aquela claridade, tá? Sabe aquele movimento que eu falo que vai e volta com o pincel para dar volume na folha? Então, ou deixa daquela maneira mesmo. E venho para fazer, ó, mais uma folha, tá? Essa folha aqui eu já vou fazer um pouquinho mais escura, então eu venho com o verde pântano. Começo aqui no cantinho da folha, vou até no meio com esse verde pântano. O verde pântano é um verde bem escuro, mas eu gosto bastante de usar ele também. Completo aqui a ponta, até na ponta da folha, e já venho um pouquinho pro outro lado com o verde pinheiro, tá? Trago até mais ou menos na metade, fazendo a junção bem certinho. E aqui, ó, já vou completar com o verde grama. Olha só, gente, que é quase a mesma folha ali que eu fiz anterior, só mudei as cores. E qualquer uma dessas folhas pode mudar de cor, pode trabalhar com qualquer tom de verde que elas vão ficar lindíssimas, tá? Faça ali uma dobrinha na pontinha da folha e pronto. Com o pincel sujo, eu dou uma pinceladinha no lado mais escuro da folha, tá? E vamos para mais uma.
Essa daqui, ó, eu também, é uma mistura que eu também uso bastante, principalmente quando eu vou fazer rosas em tons lilás, tá? Eu acho que combina bastante com essa cor de folha. Então, eu venho aqui no cantinho com o verde pântano, passo até mais ou menos na metade, aí venho pro cinza ônix, passo esse cinza ônix até lá na pontinha da folha, descendo um pouquinho do outro lado. Faço a junção das cores bem certinho. Aqui, ó, do outro lado, eu já venho com um pouquinho do verde seco, vou trazendo até aqui. Aí, eu pego um pouquinho do verde seco com a pinceladinha do verde soft, deixo ele um pouquinho mais claro para mim fazer essa parte aqui, ó. Com a sujeirinha do pincel, já vou lá do lado onde eu passei o verde pântano e já dou uma pinceladinha. Pego um pouquinho dessa mistura mais clara, faço a dobrinha da folha. E olha só que folha linda que fica. Eu amo esse tom de verde para rosas lilás, tá? Aqui, ó, venho com o verde glacial para fazer, gente, dar aquele volume, aquela claridade aqui nessa folha, tá bom? Reforço um pouquinho, venho do outro lado com sujeirinha de tinta no meu pincel e dou uma pinceladinha. E olha só que folha linda que fica. Às vezes eu faço nervura, aquela nervurinha no meio da folha, às vezes não, tá? Ela já fica bonita dessa maneira, nem precisa mais muita coisa, tá? E vamos para mais uma folha. Essas folhas, como eu falei no início, dá para ser usadas em qualquer trabalho, tá, gente? E não tem nada de muito realismo, não tem nada de realismo, então pode ser usado aonde vocês quiserem, também mudando de cor da maneira que vocês quiserem. Aqui eu venho com mais um pouquinho do verde oliva e do verde musgo, passo até na metade, completo aqui, ó, com um pouquinho do verde grama, já venho pro verde folha e termino de completar aqui a folha. Notem, ó, que essa folha não teve risquinho no meio, eu pintei por inteiro. Aqui eu joguei uma pinceladinha do verde soft para deixar a ponta dessa folha um pouquinho mais claro. Venho com a mesma misturinha de verde musgo com verde oliva, faço a nervura no meio e puxo as das laterais com essa mistura escura, ó, e faço uma dobrinha ali com essa cor escura na ponta da folha. E olha que folha linda que fica, deixa eu dar uma claridade aqui na pontinha e aqui em alguns lugares. E olha que folha linda que fica, bem parecida com a de cima, parecida, mas não igual, tá bom? Então, gente, olha só, esse era um treinamento de folhas, porque vocês me pedem muito vídeos de folha, muitas pessoas ainda têm dúvida, então eu quis trazer mais essa opção para vocês, tá? As cores usadas vocês vão encontrar na descrição do vídeo. Esse treinamento foi feito com todo carinho para vocês, eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo, um grande abraço!